Como fazer referências para os trabalhos acadêmicos no padrão da ABNT? E sim, pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer referências de jornais, revistas e sites. Então curta, se inscreva e compartilhe e vamos lá obter esse 10 na sua nota. E como vocês podem ver, eu já deixei tudo estruturado aqui, ó, para vocês terem uma noção de como vocês vão fazer, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é escrever referências do topo da página em negrito e em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Então você vem aqui, verifica se está na fonte 12, né, se está em negrito, e todo o seu texto também deve estar aqui, ó, com a fonte Arial, tá? Arial ou Times New Roman. Lembrando que se você começa um trabalho com a Times New Roman, você deve finalizá-lo com essa mesma fonte. E o tamanho é sempre 12, tá? Arial aqui, tamanho 12, como vocês podem ver. Beleza? E aqui estão as nossas referências. E a gente vai analisar cada uma delas. Mas antes disso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar todo o seu texto e aí vocês vão vir aqui, ó, em margens. E aí vocês vão procurar por margens personalizadas e na parte superior 3 centímetros, inferior 3 centímetros, à minha esquerda 2 centímetros e à direita 2 centímetros, para deixar mais ou menos assim. Aqui também, pessoal, não vai ser justificado. Você vai procurar aqui, ó, na barra de opções de parágrafo e você vai ver sobre o espaçamento entre as linhas. Geralmente a gente deixa 1,5 para o corpo do texto, né? Mas aqui vai ser um espaçamento simples. Então o alinhamento vai ser também à esquerda e não justificado. Então alinhamento à esquerda, espaçamento entre as linhas simples e dá um OK para ficar assim. Formatado, vamos lá entender as referências. Sempre que você começar uma referência, você vai começar com o sobrenome. Por exemplo, o nome da escritora é Ana, então vai ser Brito, que é o sobrenome dela, vírgula, Ana, que é o seu nome. E depois você vai colocar o título do livro em negrito, mas só a primeira inicial maiúscula, beleza? E qual que é a edição? No caso, se for a quinta edição, você vai colocar o título do livro, ponto, quinta edição, ponto, ED, que no caso significa edição. E depois o ponto. E o que que seria Santa Maria? Seria o nome da cidade que essa editora escreveu, esse livro respectivo, tá? E aqui está o nome da editora. Eu coloquei aqui como exemplo, mas se você conhecer essa editora, você vai colocar o nome dela aqui, ó, olha só. E aí, o ano que foi publicado. Geralmente essas informações você encontra logo no começo de um livro. Nas primeiras páginas ali, você tem todas essas informações, beleza? Aqui, ó, outra referência bem parecida. Então, o que que a gente coloca aqui? Exatamente, o sobrenome. Então você vai colocar Costa, e aí você vai colocar o nome Pedro, tá? Vírgula Pedro, ponto, o nome do livro. No caso aqui seria O Pássaro. Então tá o U maiúsculo e o pássaro em negrito. E ele está na quarta edição. Então você vai colocar o 4.ed, que significa edição, beleza? Depois o ponto, e aí você vai colocar aqui o nome da cidade que ele foi escrito, tá? Ou que está sendo ali produzido, beleza? E aí depois você vai colocar novamente o nome da editora e você vai colocar o ano de publicação e o ponto final. E se porventura esse livro tiver um subtítulo, você vai colocar aqui, ó, o título, e aí você vai colocar 2 pontos, o subtítulo. Não deve estar em negrito. E aí você repete as mesmas coisas que você colocou aqui em cima. Pode ver que aqui é a mesma coisa. A única diferença que a gente tem aqui é que eu coloquei um subtítulo no meio, tá bom? Mas fica basicamente a mesma coisa. Então aqui, ó, são referências de livros, e é basicamente assim que você vai montar a sua referência de livro com as informações que você tem, tá? Aqui é um exemplo. E se porventura um livro tiver mais de um escritor, que acontece bastante, tá? Você vai colocar o seguinte, ó, Alves, vírgula, João, que é o nome do escritor, Alves é o sobrenome que eu expliquei, e aí você vai colocar ponto e vírgula. Coloca ponto e vírgula, escreva o outro escritor, coloque o nome do outro escritor aqui. Depois, ponto e vírgula, Ferreira, vírgula, José, ponto, e aí você vai colocar o título do livro, tá bom? Então coloque aqui o título do livro e é basicamente assim que você vai escrever aí uma referência com mais de um escritor. E tem muitos livros
que possuem mais de um escritor, tá? Então, basicamente é isso, ó. Você vai colocar o sobrenome, vírgula, o nome, ponto e vírgula, e aí você repete, beleza? Chegou a um fim, você coloca o ponto, e aí escreve o título do seu livro, a edição, a cidade, o nome da editora e o ano de publicação. E se porventura um livro não tiver um escritor definido, você vai colocar aqui, ó, o título do livro em negrito, você vai colocar 2 pontos, o subtítulo, e ele não deve estar em negrito, e você vai colocar a cidade que está sendo produzido, ou que foi produzido esse livro, né, e a editora Atlas, aqui eu já especifiquei qual seria a editora, e coloquei vírgula o ano de publicação. Não tem um criador ou um escritor em particular, você deve sempre colocar aqui, ó, o título do livro em negrito, depois o subtítulo, a cidade, a editora, e se porventura aqui, ó, não tiver o ano de publicação desse livro, você vai colocar S.D. que é sem data, ou seja, não tem uma especificação de uma data de publicação. Beleza? Lembrando que eu estou te dando tudo aqui, ó, como um prato feito, tá? Aqui são referências formadas que você pode estar copiando e eu estou te explicando detalhe por detalhe para não passar nada, ok? Então, se não tiver a data de publicação, coloca aqui, ó, vírgula, S.D. Agora nós vamos passar para a referenciação de sites. Tá bom? Então você vai colocar tecnologia digital, que no caso é o site que eu acessei. Você vai colocar o nome do seu site e aí você vai colocar aqui, ó, o nome da matéria em específico, em negrito. Por exemplo, eu coloquei guia completo para formatar trabalhos acadêmicos. Beleza? O ano dessa matéria. Depois eu coloquei disponível em 2 pontos. Copiei a URL aqui, né, desse site. E depois coloquei quando eu acessei esse site. Foi acessado em 2 pontos, 29 de junho, abreviado, ponto 2026, ok? É assim que você vai fazer a referenciação de um site. Observe aqui, ó, como vai ficar e você pode também replicar aí na sua referência. Inclusive, alguns desses sites aqui, ó, dessas referências são oficiais, tá? Eu pesquisei e eu trouxe aqui para vocês. Olha só como vai ficar. E aqui nós temos sobre revistas, referenciação de revistas. Então você vai colocar o nome do criador, ou seja, do escritor, Silva Pedro, Inteligência Artificial na Educação Brasileira, tá? Esse aqui é o título da matéria, e aqui, ó, a revista Tecnologia e Conhecimento. Aqui eu vou colocar em negrito, e não o título em específico, beleza? Então, essa aqui é o nome da revista. Ela foi publicada em São Paulo e no volume 12, número 3, das páginas 25 a 38. E quando é que ela foi produzida? Né, quando ela foi editada em maio de 2026. É basicamente assim que você vai fazer a referenciação de uma revista. É um pouco diferente de um site e um pouco também diferente de um jornal, mas são semelhantes, por assim dizer. Mas aqui, ó, aqui é site, aqui é revista e aqui é jornal. E passando para o jornal vai ficar assim, ó, Silva Pedro, tecnologia na educação, que no caso é o título desse jornal. E qual é o jornal? O jornal da cidade. Você vai especificar qual seria o jornal. Jornal hoje, jornal do amanhã, assim por diante. E aqui está a cidade onde esse jornal foi produzido. E aqui está a data de lançamento desse jornal, que no caso seria 29 de junho abreviado, 2026. E basicamente é assim que você vai fazer as suas referências. Então aqui a gente te ensinou a formatar no padrão das referências, te mostramos também qual vai ser a fonte e o tamanho, tá? E quais são os tipos de referência que você tem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe e tchau.